Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Que bênção estarmos juntos para continuarmos a reflexão que iniciamos no dia de hoje pela manhã. A mensagem da manhã nós enfatizamos 2 de 4 princípios que estamos trabalhando acerca dos tempos em que vivemos. Princípios para a vida em tempos de provações. Esse é o tema que nós começamos a trabalhar nessa manhã. Princípios para a vida. Ou seja, aplicam-se a qualquer pessoa, a qualquer situação, a qualquer realidade. Princípios para a vida em tempos de provações. Justificamos hoje pela manhã que estamos trabalhando baseados em Jeremias capítulo 29, ao qual eu convido você mais uma vez a voltar a sua atenção. E você que está participando conosco nesse culto, que porventura não esteve no culto da manhã, não participou, não assistiu o culto da manhã, eu quero convidar você para fazer isso, tá? Faça isso, procure o nosso canal, acesse a mensagem que foi proferida hoje pela manhã, nesse domingo. E nós vamos dar continuidade porque é uma mensagem só, na verdade. É uma mensagem de 4 tópicos, que nós trabalhamos 2 pela manhã e 2 nesse momento agora da noite. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 1, eu quero ler esse texto mais uma vez, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo ela a palavra de Deus, sempre que ela é lida, ela transforma vidas. Ela impacta os nossos corações. Me acompanhe em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 1. Eu estou utilizando a tradução da Nova Almeida atualizada. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia. A Nabucodonosor, rei da Babilônia, ela dizia o seguinte. A partir do verso 4, então, começa a descrição da carta de Jeremias aos exilados na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio.
que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus porque nós temos acesso à tua palavra. Palavra esta que lemos hoje pela manhã e agora, nesse tempo, oportunamente mais uma vez. Pedimos a Deus que o que ainda não foi trabalhado seja acrescentado, o que já foi dito que precisa ser resgatado. E, ó Deus, os ensinamentos específicos, as sementes da tua palavra, possam alcançar o coração de todos que estão conosco nesse momento de conexão. Nós oramos para este momento específico, mas para qualquer outro e em qualquer hora que as pessoas acessem essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Princípios. Princípios são valores imutáveis. Aplicam-se a qualquer tempo, em qualquer época, independentemente de localização geográfica. Portanto, eu quero trabalhar, dando sequência ao que já iniciamos hoje pela manhã, sobre princípios para a vida em tempos de provações. No culto da manhã nós falamos sobre criar raízes. Primeiro princípio, criar raízes para sustentabilidade e suportar as provações. Em segundo lugar, nós falamos sobre trabalhar pela paz. O segundo princípio, trabalhar pela paz com todos e em todos os relacionamentos. Vimos então baseados nos versos 5, 6 e 7. Em terceiro lugar, o primeiro dessa noite, eu quero mostrar a necessidade, a importância do princípio de agir com sabedoria e discernimento. Agir com sabedoria e discernimento, ainda que seja óbvio, como muitas vezes eu digo, precisa ser novamente destacado. O óbvio é aquilo que nós já conhecemos, que nós sabemos, mas que nem sempre estamos obedecendo. Existem muitas coisas que são óbvias, mas que nós deixamos de lado. Portanto, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, vamos olhar para estes princípios imutáveis, esses princípios das Escrituras e vivê-los verdadeiramente. Agir com sabedoria e discernimento. Os versos 8 e 9 apontam para uma realidade muito interessante. E me chama a atenção o texto de Efésios capítulo 5, os versos de 15 a 17. Pela manhã nós lemos os versos 15 e 16, e eu quero destacar agora novamente Efésios 5, 15, que diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não seja insensato, não seja insensata, que não sejamos insensatos, mas que venhamos a procurar qual é a vontade do Senhor. Quando nós entendemos qual é a vontade do Senhor e a principal, ou as principais, elas estão já reveladas para nós nas Escrituras sagradas, de maneira que nós podemos identificar e reconhecer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e ela foi revelada ao povo de Israel naquele tempo. E ela continua como um valor eterno para as nossas vidas hoje. E uma instrução que Jeremias deu àquele povo naquele tempo foi que eles deveriam tomar muito cuidado com aquilo que eles estavam ouvindo. Que conselho maravilhoso e que se confirma realmente como um princípio. Por quê? Porque nós hoje também precisamos ter muito cuidado. Acompanhe comigo, querido, ali no verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não se deixem enganar. Queridos, nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas por falsos profetas, falsos pastores,
falsos homens de Deus, pessoas que se colocam numa condição, numa postura, mas que não têm coerência com aquilo que falam. A palavra de Deus nos diz que chegariam os dias em que as pessoas elas teriam como que fosse coceira nos ouvidos, e elas gostariam de ouvir somente coisas agradáveis. Ah, meu querido, minha querida, as pessoas vão para a internet e elas querem ouvir coisas agradáveis. Coisas agradáveis. Coisas que alegram, coisas que fazem com que ele se sinta bem, com que ela se sinta bem. Mas nós precisamos ouvir o que é necessário e não apenas aquilo que é agradável. Precisamos buscar aquilo que precisamos para viver. Imagine a seguinte analogia que é muito comum. Aquele ou aquela que gosta de comer chocolate. Talvez você seja como eu. É um dos meus alimentos preferidos. Mas você conseguiria viver dependendo apenas de chocolate? Você acorda pela manhã e come 5 Ferrero Rocher no café da manhã. Toma chocolate quente. Aí no meio da manhã você come um sonho de valsa, uma barra de chocolate, e no almoço então você vai para um banquete. E aí você se delicia com bombons, meio quilo de chocolate na hora do almoço. No meio da tarde, sorvete de chocolate. E chocolate, e chocolate. À noite, mais chocolate. Assim se repete no outro dia, e depois, e depois, e depois, e depois. Você acha que você vai conseguir sobreviver comendo só chocolate? Não. Nós precisamos comer legumes, verduras, produtos mais saudáveis. Essa analogia é muito simples e você é inteligente, com certeza o suficiente, mais até, para entender o que eu quero dizer. Queridos, nós não podemos apenas esperar de Deus promessas, caixinha de promessas. Ah, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. E aí lá vem o bonitão, lá vem a bonitona, pega a Bíblia ali. O que Deus tem para mim hoje? Senhor, fala comigo, ó Deus, traz uma palavra agora, uma revelação. Não, não é desse jeito. Eu não duvido, e eu mesmo já experimentei muitas e muitas vezes, de abrir a Bíblia aleatoriamente e ser confrontado com um texto que mexeu com o meu coração de uma maneira muito forte. Graças a Deus, pela sua misericórdia e bondade, Ele age assim conosco. Isso é maravilhoso. Mas nós não podemos pautar uma vida, construir uma vida apenas daquilo que é mais fácil. E quando nós pensamos, meus irmãos, sobre esse aspecto das promessas, e nós pensamos dentro dessa fala que o texto está nos apresentando, de Jeremias capítulo 29, encontramos aqui aqueles que eram os profetas do riso. Ah, meus irmãos, como tem hoje em dia pastores do riso. Pastores comprometidos em fazer o povo de Deus rir. Piadas, brincadeiras, os coachings do riso, palestrantes do riso gospel. Com todo respeito aos ministérios particulares de cada um e sem querer provocar qualquer tipo de julgamento. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus levantando profetas para falar a verdade, porque a verdade liberta. A verdade liberta. Às vezes nós somos procurados, por causa do exercício pastoral, por pessoas que desejam receber uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de orientação. E N vezes, no decorrer desses anos de ministério, eu fiquei diante de situações em que claramente a pessoa queria que eu, digamos que desse uma carta de alforria para ela pecar. A pessoa chegou, por exemplo, falando do problema do seu casamento, as crises que está passando, e
o que ele desejava que eu dissesse para ele: meu irmão, de fato, não tem mais jeito, né? Acho que é melhor separar mesmo. Mas, meus queridos, nem sempre nós vamos dizer aquilo que as pessoas querem que seja dito. Nós precisamos dizer aquilo que precisa ser dito. Jeremias, ele disse o que precisava ser dito e por isso foi rejeitado. Os outros profetas estavam lá em alta. Eles estavam com os seus, digamos assim, canais no YouTube bombando. Mas quando você começa a pregar a verdade, a necessidade de transformação, de mudança, o ibope não será tão alto. Mas nós não devemos estar preocupados com isso. E esse é outro ponto. Eu não devo estar preocupado com o ibope. Eu preciso estar preocupado em saber o que Deus deseja que seja dito. O que a palavra de Deus deseja que façamos. Nós precisamos ter sabedoria e discernimento para viver hoje. A maioria dos profetas dizia naquele tempo mentiras. Dizia que logo tudo iria passar. Mas o profeta de Deus dizia que era necessária aprovação. Às vezes nós oramos para Deus tirar a dor. Nós pedimos por pessoas que estão sofrendo e nós falamos assim: Deus, cura esse irmão, cura essa irmã, cura esta família. Tira dessa enfermidade. E nós vamos orar por isso e nós temos feito isso todos os dias. Todos os dias nós temos o grupo da oração das 5. Ali entre 5, 5 e meia, raríssimas vezes acontece de passar desse período, mas mesmo assim todos os dias nós oramos. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma verdade que Deus tem incomodado muito o meu coração nos últimos tempos, desde o final do ano passado e tem se confirmado no decorrer deste ano. Eu lia num livro a respeito da necessidade de nós entendermos e compreendermos que nós precisamos orar pedindo a Deus que intervenha na vida da pessoa, dando a ela o que ela precisa. Mas Deus sabe o que ela precisa. E eu preciso dizer para você, em algumas vezes, não será a cura que nós tanto queremos. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo pediu que Deus curasse. Paulo pediu que Deus tirasse o espinho na carne. Mas Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou tirar o espinho na carne. Porque Deus sabia o que Paulo precisava. Às vezes, irmãos, nós queremos que Deus tire aquilo que está sendo o espinho na carne na vida da pessoa, para que a pessoa seja trabalhada, seja forjada na sua fé. Tenhamos sabedoria. Meus amados, nós vivemos a cultura da rejeição total a qualquer tipo de dor, de frustração. As pessoas, elas estão educando os filhos para que os filhos não tenham frustração. Dão todos os brinquedos que as crianças querem, fazem todos os gostos da criança. A criança só come aquilo que ela quer. Irmãos, isso é um absurdo. Mas Deus não trabalha conosco desse jeito. Deus não é um pai irresponsável. Deus não é um pai que simplesmente vai fazer a vontade do filhinho, porque o filhinho do papai quer aquilo. Não! Deus, ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Abraão pediu um filho a Deus por 25 anos. Mas Deus lhe deu no tempo dele, no tempo que foi necessário a forja, o preparo, o amadurecimento, para que ele pudesse estar hábil e habilitado para ser pai. Por favor, aquilo que falamos precisa ser depurado e recebido no coração, no seu coração, de acordo com a vontade de Deus, e o Espírito Santo vai fazer essa conexão
e esta aplicação. O que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, e eu também não quero parecer aqui como alguém frio e insensível e que não esteja disposto a ver o bem das pessoas. Pelo contrário, nós trabalhamos insistentemente, todos os dias, para cumprirmos a vontade de Deus, cumprirmos a missão e tornarmos a vida das pessoas melhores. Isso faz parte do chamado pastoral, faz parte da vocação ministerial. Mas também faz parte da vocação ministerial, faz parte do chamado pastoral, faz parte a compreensão de que nós precisamos ser profetas. E em muitas situações Deus permite o sofrimento, porque Ele está tratando a pessoa, Ele está moldando a sua fé, moldando o seu caráter, moldando o seu temperamento. Portanto, quando você orar por alguém que está passando por provações, peça: Deus, dá graça para essa pessoa suportar essa provação e sair vitorioso, fortalecido dessa provação. E nós vamos nos alegrar assim, meus irmãos, com as boas notícias da cura do Covid, da cura daquela enfermidade, daquele outro, daquela bênção, daquela porta de emprego que se abriu. Vamos nos alegrar, porque é o Senhor que tem nos agraciado com essas bênçãos, com essas dádivas. Mas tem que ser no tempo dele, do jeito dele e não do nosso. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Meu irmão, minha irmã, não dê crédito a qualquer pregador que você ouve. Não dê crédito só pelo fato de alguém citar a Bíblia, não significa que ele está sendo bíblico. Nós precisamos estudar as Escrituras. Jesus nos disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então nós precisamos examinar as Escrituras, a palavra de Deus, para os nossos corações. Não podemos aceitar tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vivemos dias em que muita mentira tem sido pregada, muita mentira tem sido ensinada, e nós somos aqueles que defendemos a verdade, e a verdade está expressa nas Escrituras. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós precisamos entender, meus queridos, que é tempo de anunciarmos a palavra de Deus, e estarmos sendo sábios e tendo discernimento para perceber os falsos ensinamentos, os sofismas, as falácias. Precisamos dar atenção à palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção agora para o quarto princípio da mensagem de hoje, considerando os 2 da manhã, o terceiro que acabamos de observar e o último e quarto princípio: depender de Deus em meio às provações. Pastor, eu estava esperando alguma coisa mais especial, alguma coisa diferenciada, uma frase de efeito. O quarto princípio diz: depender de Deus em meio às provações. Mas o que significa depender de Deus? Veja bem, é preciso crer. Quando nós pensamos em promessas, nós estamos falando indubitavelmente de fé. Promessa é algo que refere-se ao futuro. Nós aguardamos aquilo acontecer. A promessa de um pai para um filho é algo muito sério. Então você, pai, você, mãe, quando promete algo ao seu filho ou à sua filha, você precisa cumprir, porque ele passa a acreditar naquela sua declaração. E se você não cumprir aquela promessa, você está falhando e está comprometendo a confiança dele ou dela para com você. De maneira, queridos, que quando nós falamos de promessas de Deus, nós estamos falando de crer que Deus realizará coisas especiais. Mas eu preciso destacar aqui nesse ponto, quando nós falamos sobre depender de Deus em meio às provações, que existem
muitas situações equivocadas nesse tema. Porque as pessoas estão dizendo, vamos confiar nas promessas, tem um monte de músicas. Deus é um Deus de promessas, sim, é verdade. Podemos, inclusive, cantar essas canções. Algumas nem tanto. Mas algumas nós podemos cantar. Mas o que eu quero destacar é que a Bíblia, ela coloca algumas situações que as pessoas distorcem. Então veja comigo, lá no versículo, capítulo 29 de Jeremias, no versículo 11, o texto diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O que não é uma promessa de Deus nesse texto? Eu quero chamar a sua atenção para isso. O que não é promessa de Deus nesse texto? Primeiramente, Deus não está prometendo que você não terá problemas, que você não terá provações. Não significa, quando a Bíblia diz ali, eu tenho planos de paz para vocês, não significa que Deus não permita que a gente passe por nenhum problema, por nenhuma dificuldade. Eu sei que pensamentos que têm a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Deus não prometeu livramento do cativeiro, não. Deus não prometeu livramento do cativeiro para os judeus naquele tempo. Ele estava dizendo, será necessário vocês ficarem cativos por 70 anos. A promessa de Deus não era de livramento. Os falsos profetas estavam dizendo, não, são apenas 7 anos, não são 70. Não é verdade, não era verdade. O profeta verdadeiro, o profeta Jeremias, estava sofrendo, porque ele estava dizendo a verdade, e ele estava dizendo que a promessa de Deus era, eu tenho planos de paz. Ou seja, para vocês existe a possibilidade de vocês desfrutarem de paz. Mas depende de processos para que essa paz seja alcançada. Deus não prometeu o livramento do cativeiro. Ele não prometeu resolver todos os problemas, derrotar todos os inimigos, pagar todas as tuas contas, livrar você de todas as dificuldades, em todo tempo, em toda hora. Agora, nós podemos crer que Deus está conosco em todo o tempo. Isso, de fato, é algo que nós precisamos verificar. Deus não prometeu o livramento do cativeiro para eles naquele tempo. Deus não prometeu que iria resolver todos os problemas que eles estavam enfrentando. Assim como hoje, meu querido, minha querida, nós não podemos crer de qualquer maneira. Nós precisamos crer nas promessas de Deus, mas é preciso crer com discernimento nestas promessas. O verso 12 diz assim, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Por que Deus sabia que eles iriam invocar a Deus de todo o seu coração? Por causa da provação que eles estavam passando. Deus sabe que quando nós somos provados, a gente ora com mais fé. A gente busca com mais vontade, não é verdade? Acontece comigo, eu creio que acontece com você também. Quando passamos por provações, por dificuldades, nós dobramos os joelhos com maior facilidade. Nós temos a tendência de buscar mais a Deus no meio das crises. Tudo aquilo que estamos vivendo hoje nos leva a essa compreensão. Vamos aproveitar a oportunidade de buscarmos mais ao Senhor. Bem, já que Deus não prometeu estas coisas, e Ele, na sua palavra, está dizendo que tinha planos de paz, de prosperidade e não de mal, vamos identificar quais são, então, as reais promessas de Deus nesse texto. Deus prometeu que Ele tinha planos de paz e não de mal. Planos de um futuro
cheio de esperança. O que Deus estava dizendo para eles era o seguinte: meu povo, vocês estão diante de um grande processo de provação. Vocês serão provados por 70 anos na Babilônia. Mas eu tenho planos para vocês depois disso. A vida de vocês não se resume ao sofrimento. Eu tenho planos de paz e de prosperidade. Planos de um futuro cheio de esperança. Meus queridos, eu quero sim trazer para você agora, nesse momento, esta palavra para o seu coração. Nós não sabemos quando a vida voltará àquilo que é mais próximo do normal ou o novo normal. Eu espero que neste novo normal esteja incluído buscarmos mais a Deus, orarmos mais, lermos mais a Bíblia. Esteja incluído neste novo normal, temos maior comprometimento com a pregação do Evangelho, com o discipulado. Temos um maior engajamento com a obra, com a igreja, com o reino de Deus. Eu espero verdadeiramente que nesse novo normal nós tenhamos crentes mais dispostos, mais engajados a dar o seu máximo. No culto da manhã, eu finalizei orando, pedindo que o Senhor dê a nós condições de darmos o nosso máximo. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, membro da IBNM, ovelha do nosso aprisco, eu quero dar o máximo pela nossa igreja. Eu estou procurando dar o máximo e eu quero sempre dar o máximo. Eu quero dar o meu melhor para a igreja. Mas eu também quero dar o máximo pelos meus filhos. Eu quero dar o máximo pelo meu casamento. Eu quero dar o máximo. Você deseja dar o máximo? Você deseja entregar o máximo para Deus? Vamos avançar nessa direção? Vamos dar o máximo, meus irmãos, em nossos pequenos grupos. Vamos dar o máximo para que nós tenhamos células fortes, pequenos grupos saudáveis. Vamos dar o máximo, meus irmãos, para nós vermos novos discípulos de Jesus sendo alcançados pela palavra do Senhor. Vamos dar o nosso máximo, irmãos, em tudo que fazemos. Naquilo que fazemos para Deus, vamos fazer o melhor. Naquilo que fazemos para Deus, vamos fazer com carinho, com dedicação, com zelo. A gente dá o máximo, muitos de nós damos o máximo no trabalho, na faculdade, nos entregamos, mas quando se trata de reino de Deus, as coisas são feitas de qualquer jeito, de qualquer maneira, negligentemente. Não. Nós precisamos dar para Deus o nosso melhor, o máximo. Porque Ele fez o máximo por você, Ele fez o máximo por nós, Ele fez o melhor. Portanto, vamos dar, no mínimo, o melhor também. Deus disse que Ele seria encontrado por quem o buscasse de todo o seu coração. Verso de número 12, ele diz ali, verso 13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Deus está prometendo que Ele é achado, Ele será encontrado por aqueles que o buscarem de todo o coração. Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Percebe a diferença? Não basta apenas invocar, é preciso invocar de todo o coração. De todo o coração significa algo com intensidade, algo com verdade, com coerência, com dedicação, com zelo. De maneira, meus queridos, que nós temos diante de nós princípios para a vida em tempos de provações. Conforme nós vimos hoje pela manhã, criar raízes. Nós precisamos criar raízes para a sustentabilidade e suportar provações.
Precisamos trabalhar pela paz com todos e em todos os relacionamentos. Precisamos agir com sabedoria e discernimento. Precisamos depender de Deus em meio às provações. Quando nós dependemos de Deus em meio às provações, nós nos entregamos a Ele de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Você está disposto a buscar de todo o coração? Eu quero convidar você a entoarmos uma canção, adorarmos ao Senhor com uma canção linda, linda. Dependemos de Ti, dependo do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Dependa do Senhor em nome de Jesus. Busque de todo o coração. Não é parcialmente. É integralmente. Corpo, alma e espírito. Amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos buscar. Porque perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Quero desafiar você a utilizar agora os nossos canais, os nossos contatos, efetivar um contato conosco. Você pode usar ali o chat do YouTube ou do Facebook para orarmos pela sua vida. Mas eu quero também desafiar você a entrar logo abaixo do canal do YouTube ali, você vai encontrar o link para escrever e preencher um cadastro acerca da sua decisão. Você está entregando sua vida para Jesus nessa noite. Você está reconhecendo que precisa dos princípios da palavra de Deus para viver nesse tempo de provação. Escreva para nós. Queremos caminhar com você. Queremos orar junto com você nesse momento. Adore o Senhor nessa canção e entregue-se de todo o coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos, ó Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, essa música, ó Pai, e te
mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abro o meu coração. A graça do Senhor nos alcança. É bem verdade que nós dissemos hoje nessa mensagem. Compreendemos que muitas das promessas que estão sendo ditas por aí são promessas semelhantes às dos profetas falsos lá do Antigo Testamento. Pessoas dizendo que um cristão, alguém que tem fé, não pode sofrer. Como lidar então com as situações de luto? Será que perdemos alguém só porque não tivemos fé? O controle da vida está nas mãos de Deus. Com isso não estou dizendo que nós não devemos orar pedindo para Deus trazer cura, até mesmo porque nós devemos orar, porque mesmo quando já não há fôlego de vida, Deus pode trazer este fôlego novamente e ressuscitar alguém. O que eu estou dizendo é que nós precisamos de discernimento. Discernimento para vivermos em tempos difíceis. Eu creio que Deus ressuscita mortos, eu creio que Deus cura de cânceres, que Deus cura das piores doenças. Eu já fui, pela graça do Senhor, curado várias vezes. O Senhor me livrou várias vezes. Eu já participei de processos onde eu vi o milagre de Deus acontecendo. Pessoas que estavam desenganadas pelos médicos. Eu fui visitar a pedido da família como se fosse a última vez que eu veria aquela pessoa. Eu tive o privilégio, a bênção, a graça, o privilégio de ver Deus tirar aquela pessoa do leito da morte. Tem gente que cita o Salmo 91 na expressão quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, dizendo que nada de mal pode acontecer. Não. A Bíblia inclusive está dizendo que nós podemos inclusive andar pelo vale da sombra da morte. Mas Ele está conosco. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele estará com você. Mesmo quando andarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Para nos tirar de lá, de um jeito ou de outro, ou nos dando a oportunidade de continuarmos vivos aqui, ou para abraçarmos Ele na eternidade. Esta é minha fé, que me faz andar, mesmo que seja no vale da sombra da morte, porque eu sei que o Senhor está comigo, porque eu sei que o Senhor me sustentará, e eu sei que se Ele, com sua graça, me alcançar, eu continuarei vivendo aqui. Ou então, eu me encontrarei com Ele nos céus. Aleluia! Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Eu posso fechar os meus olhos e olhar com os olhos espirituais.
e eu ver Ele me abraçando, eu ver Ele me amparando, Ele me sustentando. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor é conosco, e a Tua palavra para nós hoje mais uma vez diz que o Senhor tem para nós planos de paz e não de mal, planos de prosperidade, planos de um futuro cheio de esperança. Deus, que o Senhor encha o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, aqueles que estão desanimados, para que tenham esperança, Deus, para que tenham uma fé indubitável. Oro por aqueles, ó Deus, que estão abatidos, estão encolhidos, ó Deus, tamanha dor, tamanho sofrimento. Deus, que o Senhor os abrace, que o Senhor os console, que eles sintam-se, ó Deus, pelo Senhor agora, Pai, amparados, protegidos. Em nome de Jesus, desperta a fé daqueles que estão duvidosos. Traz consolo e conforto para aqueles que estão com medo. Visita cada um de acordo com as suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Princípios para a vida em tempos de provações. Meus queridos, vamos viver estes princípios das Escrituras. Vamos colocar em prática esses valores que nós vimos na palavra do Senhor no domingo, neste domingo, tanto pela manhã quanto nesse culto agora.